Olá, olá, pessoas da primeira série, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de redação. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Mallet. Bom, nós estamos estudando em redação gêneros textuais, certo? Nós já estudamos o poema, nós já estudamos, por exemplo, o conto, a novela, o romance, a crônica, e agora nós vamos estudar outro gênero textual chamado de relato pessoal. Então, vamos lá. Temos aqui o relato pessoal. Bom, o que seria então relato pessoal? Logicamente, é uma modalidade textual, né? Pode ser oral ou escrita, e trabalha um acontecimento, uma narração. Então é narrativo, observe, é uma história. Então, trabalha um acontecimento marcante da vida de uma pessoa. E neste texto, já que é um acontecimento marcante na vida da pessoa, nós vamos observar então as emoções e os sentimentos expressos pelo autor, pelo narrador, certo? Bom, então o relato pessoal ele apresenta um tempo e espaços bem definidos, onde o narrador torna-se o protagonista da história, beleza? Bom, logicamente do tipo narrativo, mas o relato pessoal ele vai trabalhar muito com a descrição. Predominantemente, o relato pessoal é narrativo, mas ele trabalha muito com a descrição. Por quê? Porque muitas vezes pode ser um relato que trate até de uma situação, vamos colocar, de suspense, ou de um acontecimento que então marcou a vida da pessoa em um certo local, e você tem que descrever estes locais, né? Descrever muitas vezes alguém, né, que causou algum impacto na sua vida e assim por diante. Bom, então a descrição de local, de personagens e objetos. E dependendo da intimidade que haja entre o locutor e o interlocutor, né, ou seja, o emissor e o receptor, a linguagem pode ser formal ou informal. Geralmente é informal, mesmo que a pessoa muitas vezes não compreenda em si aquela história de uma forma muito, vamos dizer, próxima, ou seja, é um amigo da pessoa, né? Mesmo assim, dependendo vamos colocar, do caráter do relato, né? No geral, são relatos que trabalham sentimentos, algum acontecimento muito marcante, então vai usar uma linguagem informal. A não ser que esse relato retrate alguma coisa profissional, né? Alguma situação que ocorreu no emprego e assim por diante, tá? Aí pode ter o seu caráter formal. Observe que o relato ele possui uma função comunicativa muito importante na construção das subjetividades, tá? Como assim subjetividades? Daquilo que a pessoa observou conforme o entendimento dela, conforme a perspectiva dela, tá? Podendo então estar nas certas modalidades, escrito ou oral. Tá bom? Beleza. Os relatos pessoais podem ser divulgados por meio de, no caso, por meio de comunicação, como jornal, revista, livro, a internet, redes sociais e dentre outros. Ele então pode ser oral ou escrito, né? Bom, eles têm, logicamente, a mesma função comunicativa, de relatar um episódio marcante, né, na vida da pessoa, né? Ou seja, do protagonista, do narrador. Mas, logicamente, que há diferenças entre a modalidade escrita e a modalidade, no caso, oral, devido à linguagem empregada. Por quê? Porque no oral, né, no caso, na linguagem oral, no relato pessoal, na modalidade oral, você vai observar que vai haver presença da oralidade, né, um né, e aí foi, e o bicho pegou, esse tipo de coisa, né? Uma linguagem mais descontraída, muitas vezes, dependendo da situação, né? Já no relato escrito, a linguagem formal é utilizada segundo as normas da língua, como concordâncias, pontuação, ortografia, dentre outros. Certo? Você vai respeitar as regras. Logicamente que você vai, muitas vezes, usar uma linguagem informal, mas linguagem informal não quer dizer desrespeitar as regras gramaticais. Certo? Bom, é possível também que um relato seja transformado em escrito por meio da técnica da transcrição da fala do protagonista,
Você pega então a fala da pessoa e simplesmente passa para a modalidade escrita, tá? Nesse caso, faz-se necessário organizar o texto e incluir pontuação, concordância, em alguns casos. Substituir algumas expressões populares, por exemplo, gírias, né, que marcam a oralidade do discurso. Dependendo do relato, você pode sim usar gírias, você pode sim usar uma linguagem muito desmonitorada, certo? Bom, vamos então às características marcantes do relato. Então, as principais características aqui são textos narrados em primeira pessoa. Você está falando de sua experiência, de algo que aconteceu na sua vida que foi marcante, certo? De algo que realmente foi muito impactante na sua vida, ou muito importante em si na sua vida. Os verbos devem ser usados então no presente e em grande parte no pretérito, no passado. Lógico, se você vai contar uma história, é porque ela já aconteceu. E você pode usar os verbos no presente quando você está introduzindo, né? Quando você começa a falar. Eu sou fulano de tal e eu... E aí você já começa a história e muitas vezes já vai para o pretérito, tá? Tem um caráter subjetivo, ou seja, a perspectiva da pessoa que está contando. Ela não vai se preocupar em definir, tá? Em si, vamos dizer, conhecimentos, coisas, conforme o que a ciência diz, ou alguma definição mais formal. Não, é um caráter subjetivo, é a visão da pessoa. Vai tratar das experiências pessoais dela, né? Não, a pessoa que vai criar um relato, ela não pode se preocupar, ou deixar, no caso, de, por exemplo, deixar de fazer uso em si daquilo que realmente faz parte da vida dela, achando que não está produzindo o gênero textual da forma correta. É para falar justamente sobre as experiências da pessoa e o que realmente aconteceu na vida dela. Porque muitas vezes nós achamos o que acontece em nossa vida irrelevante para as outras pessoas. No caso do relato pessoal, não. Você vai ter de realmente contar tudo, detalhar o que aconteceu. Presença de emissor e receptor, tá? Você vai enviar para alguém este relato. Seja para o professor, seja para um colega, né, e assim por diante. Seja na internet, para você, em algum ambiente virtual que trate de um assunto específico, né, mesmo que você destine a várias pessoas, mas tem um destino, certo? Estrutura. Como fazer então um relato? Ainda que não exista uma estrutura fixa para produzir um relato pessoal, é essencial estarmos atentos a alguns pontos. Por exemplo, olha só. Quem? Então, o narrador que produz o relato. Quem é? O que é o fato que vai ser narrado? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como aconteceu? E por que aconteceu? Né? Qual é o causador do ato ou do fato? Ou seja, você tem de, muitas vezes, mobilizar os conhecimentos ligados aos elementos da narrativa. Você tem aqui, quem contou é o personagem, e aqui um narrador personagem. O que é o fato que vai ser narrado? É o conflito. Quando? É o tempo. Onde? É o local dos elementos da narrativa. Como aconteceu? É o desenvolvimento da história em si. Como se fosse um enredo. Tá? E por que aconteceu? Esse porquê nós poderemos entender como também fazendo parte do conflito, né? É o problema e o porquê dele. Bom, então o relato pessoal tem título, sim senhores, né? Ainda que não seja necessário em todos os relatos, alguns indicados com um título referente ao tema que será abordado. A Casa Assombrada, alguma coisa assim. Beleza. Tema. Primeiramente é importante delimitar o tema, o assunto, né, que será abordado no relato pessoal. Seja um evento que ocorreu, uma fase da vida, uma conquista, uma superação, ou até mesmo uma história triste. Lembrando que o tema é uma ideia mais abrangente. Eu vou falar sobre quando eu tive um problema de saúde. Beleza. Título. Eu no hospital, por exemplo. Que o título é mais reduzido, certo? Já delimita, restringe em si o assunto. Introdução. Tem de ter introdução. É um pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Nessa parte é possível encontrar o local, o tempo, personagens que fazem parte da narrativa. É como se fosse a situação inicial
do enredo, lá nos elementos da narrativa, tá? Na verdade, nos momentos da narrativa, que fazem parte então dos elementos da narrativa. O contexto, ou seja, sobre o que realmente se está falando, né? Como é que aconteceu, né? Ou seja, observe em que contexto se passa o relato que será narrado. Fique atento à utilização dos tempos verbais no presente e no passado, e ainda no espaço, local, que ocorrem os fatos. O contexto são todos os locais em que acontecem, né, as histórias, ou seja, o sentido mais, vamos dizer, abrangente desta, então, ocorrência, deste acontecimento. Personagens. Observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas e de qual maneira deveríamos mencioná-las, tá? Ou seja, como é que você vai fazer a descrição delas? Será que você vai realmente criar uma personagem para as pessoas, uma personalidade? Por exemplo, se elas são relevantes e fazem parte do acontecimento. O desfecho, observe como é que é muito realmente parecido com os elementos da narrativa, porque é uma narração. Desfecho pode apresentar uma sequência de fatos, ordem de acontecimentos. É extremamente importante pensar numa conclusão do seu relato, seja uma questão que surgiu com a escrita ou mesmo uma sugestão para as pessoas enfrentarem tal problema, certo? Então, beleza, tem que ter um desfecho, né? E além do desfecho, você precisa de uma conclusão, porque o desfecho é o fim da história. Pode ter uma resolução para o problema ou não. Se não houver, você pode pelo menos demonstrar, dar uma sugestão às pessoas sobre como enfrentar tal problema, tá? Se não, deixar, no caso, vamos dizer que tenha uma resolução bacana e que já sirva de exemplo a própria história, então deixar, né, da forma que você contou. Então temos aqui o exemplo de um relato pessoal. Eu vou ler para vocês. Meu nome é Marta Cavalcante Pope, nome de casada. Eu nasci no dia 16 de abril de 1940 no Rio de Janeiro. Meus pais se chamam Carmen Cordeiro Cavalcante, de Pernambuco, e Fernando de Lima Cavalcante, também de Pernambuco. Minha família é toda de Pernambuco e eu é que nasci aqui por acaso. A família da minha mãe é pernambucana, mas ela tinha origens mais ancestrais cearenses, mas a família toda era de Pernambuco. E do meu pai, o meu pai era de uma família de usineiros pernambucanos, e eles, quando vieram aqui para o Rio, quando saíram de Recife, vieram para o Rio para tentar uma vida nova. Nunca tive muito contato com os meus avós, por causa das idades. Minha relação era muito íntima, muito ligada aos meus pais. E quando eu fiz mais ou menos 8 anos, desde 6 anos de idade, que maior prazer sempre foi desenhar. Eu comecei a aprender a pintar com uma pintora impressionista brasileira chamada Georgina de Albuquerque. Quando eu fiz 17 anos, é que eu fiquei fiquei interessado em fazer as belas artes e sempre tive muito apoio dos pais em relação a isso. Meu pai era um desenhista, desenhava muito bem. A minha mãe, ela bordava, costurava e também tinha muito talento para desenho. Eles sempre foram muito ligados a essa parte artística, tá? Beleza, então nós temos aí um relato, certo? Este relato demonstra então como é que a Marta Cavalcante Pope se tornou uma pintora, né? Se tornou uma pessoa que dá valor às belas artes, né? Como ela mesma então demonstrou, né? Primeiro a história dela, né, de vida, como é que então ocorreu dela ir para o Rio de Janeiro, né? E por fim, quando ela começou então a se interessar pelas artes, e o que aconteceu, né, em si, conhecendo então a pintora, né, impressionista chamada de Georgina de Albuquerque, e então depois, logicamente, né, por influência também da família, ela acabou, né, se tornando então uma pessoa muito ligada também à arte. Bom, gente, este então é o relato, né? Você vai contar uma experiência sua e então é o que eu espero de vocês. Eu espero que vocês então enviem para a Eclipse Escola um relato pessoal, né, uma folha, não frente e verso, pode ser só a frente mesmo, tá? Se conseguir frente e verso, ótimo, em que vocês vão então demonstrar algum fato marcante na vida de vocês, ou mesmo algo que é muito importante na vida de vocês. Vamos dizer que vocês têm uma habilidade. Como é que surgiu isso? Como é que você conseguiu então essa habilidade?
né? O que aconteceu para você chegar a esse ponto? Pode ser coisa até muito simples. Eu sou campeão de tal jogo no videogame. Como é que isso aconteceu? Meu pai comprou um videogame para mim, então eu comecei isso, aquilo e tal. Não tem problema. Um relato pessoal sobre uma situação marcante da vida de vocês ou sobre algo importante para vocês, né? Como, por exemplo, algo que revele algum tipo de habilidade que você tenha hoje. Como é que isso aconteceu? Beleza? Então, espero que vocês enviem estes relatos pessoais para a Clip Scholar e eu estarei então esperando. Até a próxima aula e tchau, tchau.